Só que eles fizeram uma interpretação errada. Eles pensaram, bem, sim senhor, Jesus vai voltar e nós queremos nisso. Agora eles têm feito, como alguns têm feito aí ao longo dos tempos, começarem a atribuir datas. E alguém disse quando é que era? Jesus não quis responder. Portanto, o erro deles foi terem dito que era amanhã. Então o apóstolo Paulo tem que escrever essas coisas para deixar claro, e até mais à frente, se forem ler, ele vai lhes dar um puxão de orelhas e dizer assim: vocês não querem trabalhar, então também vão lá para o monte e não levem farnel. Porque quem não quer trabalhar não come. Vocês têm de viver com a expectativa de que Jesus vai voltar, e pode ser amanhã. Agora, a vossa vida tem que estar arrumada, é o que ele diz, de tal forma que se Jesus vier agora, hoje, vocês não sejam surpreendidos. Mas vocês têm que continuar a trabalhar como se a vida fosse continuar, porque vocês não sabem quando é que Jesus vai voltar. E eu acho que esta é uma palavra muito boa para nós hoje também. Viver na expectativa, se Jesus chegar hoje, não vamos ser apanhados desprevenidos. Mas não vamos ficar sentados à espera que a paparoca caia pela cana pelo telhado, porque não cai. Nem abana a árvore das patacas, que em Portugal não há. Pois não, na Roménia também não há. Tem que trabalhar para ter a comidinha. Temos que continuar a viver na expectativa, sim, tendo a expectativa presente que Jesus vai voltar, e que pode ser hoje, mas nós não vamos ficar de mão no bolso. Enquanto estamos aqui, temos que fazer alguma coisa. Temos que fazer pela vida. Era o que o apóstolo Paulo estava a dizer. Então ele estava a deixar isto claro: irmãos, não fiquem desesperados. Se morreram em Cristo, vão voltar. E ele dá as duas possibilidades, que são as possibilidades que nós temos hoje. Primeiro, se nós passarmos, aqueles que passaram pela experiência da morte física, quando Jesus ressuscitar, ele vai ressuscitá-los e eles vão estar novamente completos, corpo e alma e espírito, completos na presença de Jesus. Assunto arrumado para eles. Os que ficaram vivos, e nós os que ficaram vivos, porque ele tinha a expectativa que Jesus viesse e que ele não passasse pela experiência da morte física. Ele passou, como o apóstolo Paulo passou, cortaram-lhe a cabeça, lá em Ostia, os romanos. Ele diz: ok, para ele está resolvido também. A nossa expectativa é se Jesus vier. Se não vier, agora ele diz: aqui há uma sucessão de acontecimentos. Primeiro, vão ressuscitar aqueles que partiram na fé em Jesus. Depois, os que estiverem vivos serão arrebatados aqui, como que aspirados para encontrar com Jesus nos ares. De qualquer maneira, diz ele, ou de uma forma ou de outra, nós estaremos sempre com Jesus. Portanto, não temos que estar desesperados. Não temos que ficar aí a tremer por todos os lados. 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, 9 a 14, Pedro tem um aviso que é muito interessante, que também deve servir para nós, e de alguma forma tem a ver com aquilo que eu falei acerca das palavras dos cientistas. Sempre aconteceu. E muita gente falava assim. Capítulo 3, segunda carta de Pedro, capítulo 3, eu vou ler a partir do 1. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas das quais espero com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos livreis das palavras primeiramente que foram ditas aos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, diante dos vossos apóstolos. Ele está a lembrar, olha, eu estou a lembrar-vos aquilo que os patriarcas e os profetas já falaram. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão os escarnecedores, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Vocês falam nisso, vocês dizem que Jesus vai voltar, mas isso não vai. E depois dizem, porque desde que os pais dormiram, ou seja, desde que as gerações passadas foram morrendo, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, isto está tudo igual, não muda. Mentira. Porque a gente basta olhar para o mundo em que nós, para a Terra, para ver que muda. E está a mudar continuamente. E que vai continuar a mudar. E que vai acontecer. A Thalita leu há pouco um texto em Apocalipse 7 e 8, que é uma palavra de revelação. É João que está a escrever, e ele está preso lá na ilha de Patmos. Mas ele está a escrever o Apocalipse, que significa revelação. E foi o que Jesus disse: eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo os que o traspassaram.
e todas as raças, os povos da terra, se lamentarão sobre ele, sim, amém. Então, continuamos a afirmar que a igreja, os patriarcas, profetas no Velho Testamento, também os que escreveram no Novo Testamento, Pedro, Paulo, João e tantos outros, criam, eles não só criam, mas criam pela fé, nesta verdade, neste evento que irá fazer, que será o evento mais perturbador de toda a história da humanidade. Por isso, várias vezes, vocês percebam porque é que várias vezes os discípulos fizeram a pergunta a Jesus. Se lerem lá em Atos 1, depois da ressurreição de Jesus, já agora eu vou satisfazer a vossa curiosidade. Atos, capítulo 1, a partir do verso 6, antes daquela promessa da vinda do Espírito Santo, qual foi a pergunta que eles fizeram? Atos 1, 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, ou seja, os discípulos, perguntaram dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo a Israel? A pergunta tinha o mesmo sentido que tinha aquela pergunta lá de Mateus. O que eles queriam saber, basicamente, era que Jesus lhe desse mais pistas sobre o que iria acontecer no futuro. Ou seja, Jesus tinha dito: eu vou embora. Como é que é isso? Então, se vai embora, como é que pode transformar todas as coisas? E o que Jesus vai dizer, sim, isto, mais uma vez aqui é reafirmado, porque se lerem o resto do texto, e agora não vou pedir que não continuem a ler Atos, vão ver que depois desta conversa, Jesus não responde, e aparecem dois anjos junto dos discípulos, depois que Jesus ascendeu. Por que vocês ficam aí a olhar para o céu? Era a mesma história dos Tessalonicenses. Jesus foi para o céu, e agora? E a gente fica aqui a olhar também. Não, vocês têm uma missão para cumprir. Não fiquem a olhar para o céu. Preparem-se. Façam o que têm a fazer cada dia, porque vai acontecer. E tenham essa expectativa. Então, já dei algumas dicas, alguns tópicos de qual era a expectativa daqueles que morreram na fé no Velho Testamento. E vejam qual é o nosso grande privilégio, irmãos. É porque eles morreram na fé, na esperança. Eles não viram estes acontecimentos. Eles nem sequer viram o nascimento de Jesus. Eu sempre lembro de Simeão e Ana. Ainda há pouco tempo alguém falou aqui sobre Simeão e Ana, que estavam lá no templo quando Jesus foi apresentado. E Simeão diz naquela altura: agora podes despedir em paz o teu servo, porque já os meus olhos viram a tua salvação. Muitos patriarcas, profetas, reis morreram na expectativa de ver o Messias. Mas eles queriam o que ia acontecer. Paulo, Pedro, João e tantos outros, eles viram com os seus olhos. O Paulo também viu. Jesus apareceu várias vezes a Paulo. E nós hoje temos o privilégio, porque nós hoje já não estamos a olhar para trás. Nós hoje já estamos a olhar para o presente e para o futuro e dizer: estes factos já aconteceram todos. Já não precisamos exercer a fé neste sentido de que vai acontecer. Aconteceu. Então, se todos eles aconteceram, também os outros que Jesus profetizou e todos aqueles que pela fé tiveram esta revelação de Deus, profetizaram, irão acontecer também. E se não tivéssemos o testemunho destes todos que morreram pela fé e que estiveram presentes com Jesus, a mim bastava um texto, bastava uma palavra de Jesus para eu crer que tudo isto vai acontecer. João 14, 1, 2 e 3. Eu já tenho dito aos irmãos que tenho dois textos preferidos. Um no Velho Testamento, que é Abacuque 3, 17 a 19. E outro no Novo Testamento, Mateus 14, 1, 2 e 3. Não se turbe o... João 14, 1, 2 e 3. Jesus tinha dito aos discípulos: eu vou embora.